Passengers for flight GA642 to please go to gate 26. Essa é a melhor mistura, a mistura do Catar com o Japão e com a Rússia e com tudo, Edson Júnior. Boa noite, Edson Júnior. Boa noite, Rafael. Eu esqueci como que fala boa noite em árabe, mas boa noite. Busca escanavala, não, isso aqui é... Masal Kahil. Masal Kahil, exatamente. Pera aí, vai, fala aí, Google. Ih, rapaz, não saiu. Não. Eu não sei onde é a caixa de som desse rádio desse notebook, mas tudo bem. Masal Kahil. Mas qualquer coisa Isto. você vira e fala assim, ó. Alexa, falar boa noite em árabe. Ainda bem que eu tô de fone e então ela não tá funcionou. longe. Tomara que você que esteja ouvindo a gente e tenha um Alexa, tomara que você também esteja de fone. Isso. Mas Alexa, senão- apague a luz. Ah! Legal. Alexa, ligar 19... Não. Cancela. Exatamente. Alexa, como fazer para aceitar o resultado das eleições? Não faça isso. Não, enfim. Tá começando Rota... Nossa, eu ia falar Rota da Rússia, Júlio. Não, calma. O Rota do Catar, Edson Júnior. É o Rocatar. Rocatar, o programa que vai trazer pra você curiosidades não só sobre a Copa do Mundo, o Mundial de Seleções, eu ia falar o Seleção de Mundições, Isso. mas também fala sobre muito o país sede, que hoje é o Catar, e vamos falar muito sobre o Catar, Júnior. Muita asneira, muita cultura inútil e tudo mais. Até porque, o que é cultura útil? Se é cultura, tem como ser útil? Não tem. Lógico. Óbvio, claro que não. Como não? Não, ano que vem tem, esse ano não. Esse ano ninguém liga pra cultura. O Júlio Nagai tá bicharada no cocô coral. É verdade. Cultura. Exato. Essa cultura sim, Júnior. Não, essa Sempre. cultura geralmente sai tapa lá dentro, quando você reúne muita gente assim, entendeu? Sai tapa, você não pode fazer debate nesses lugares. Não. Ô, Júnior, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Faça, Você que por entende favor. muito de futebol. Não tanto. Eu tenho uma curiosidade, porque eu sei que... Porque eu não entendo nada, né? Eu sei Uma que curiosidade curiosa. uma curiosidade... Não, essa é só curiosidade mesmo. Rafael que trazia curiosidades curiosas durante o... Rota de Tóquio. Rota de Tóquio. Rotóquio. Esse aqui eu não pensei nenhuma, não tô inspirado. Quem sabe na semana que vem. Pra você ver como a gente não tinha a mínima vontade de estar fazendo isso daqui. Exatamente. Ô, Júnior, eu sei que aqui no Brasil, nos jogos de futebol, etc e tal, a gente usa o VAR, né? Tem. Na Copa do Mundo isso também é utilizado ou é uma coisa Com mais... certeza. Então é algo mundial, assim, é implementado Sim. de cima pra baixo. Sim, exatamente. Até porque quem autoriza a implantação disso é a FIFA, né? Inclusive, a Copa do Mundo desse ano vai utilizar uma tecnologia nova que é a detecção automática de impedimentos, né? O impedimento é quando o cidadão ele está ali, entre ele e a linha de fundo só tem um adversário, quando tem que ter dois. Geralmente esses lances eles são muito difíceis de ser marcados na maioria das vezes, porque assim, é o momento do passe. Então no momento do passe em que o jogador do time A toca na bola, o outro jogador do time A, ele não pode ter entre ele e a linha de fundo apenas um jogador. No caso, teoricamente, seria o goleiro, mas pode ser qualquer outro jogador. Vai que o goleiro, sei lá, saiu pra cabecear uma bola na outra área, louco, vai cobrar uma falta, sei lá. Só que geralmente essa marcação ela ocorre assim, ele tá saindo, aí tem um jogador na marcação, esse jogador está saindo, então são lances assim de centímetros, às vezes até milimétricos, que aí o olhar humano não consegue mais, e aí tem algumas polêmicas na maneira como é traçada as linhas de impedimento e tudo mais. A FIFA testou no Mundial de Clubes no começo desse ano, o Mundial de Clubes que o Palmeiras jogou, a marcação do impedimento automático, que são um conjunto de câmeras que fazem ali o mapeamento 3D, 4D, 5, sei lá das quantas lá do campo, que aí eles conseguem aí identificar o posicionamento dos jogadores e através desse sistema ele já dá automaticamente se o cidadão está impedido ou não. Isso foi testado no Mundial de Clubes, foi aprovado, é muito bem feito e vai ser colocado, vai ser utilizado também no Mundial deste ano de seleções, portanto teremos a detecção automática de impedimento, que lamentavelmente é uma tecnologia que não estará ao alcance de todos, que por exemplo, a tecnologia da linha de gol até hoje não está ao alcance de todo mundo, porque é cara pra caramba. Imagine essa também aí do impedimento, e vai ficar restrita às grandes ligas. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, não é utilizado também a tecnologia da goal line até hoje, né? Então...
Mas teremos VAR sim, teremos essa nova tecnologia implantada para o Mundial do Catar. E aí não precisa negócio de, tipo assim, sei lá, chip na chuteira, essas coisas, é só por tecnologia, é tudo feito eletronicamente por câmeras. Tem um chip na bola. Mas deixa eu fazer uma pergunta, isso é tudo feito Deixa. eletronicamente, ele tem comprovante impresso? Não sei se tem como ser feita a auditoria Eu disso, sou a hein? favor do VAR auditável, Júnior. O VAR impresso. O VAR impresso auditável. Se não tiver impresso, o comprovante de impedimento, você tem que ter o comprovante de impedimento impresso, assinado, né? De preferência que não seja Alexandre de Moraes que faça isso. Não pode ser Xandão, entendeu? Porque se não tiver o comprovante impresso auditável do impedimento, eu não vou aceitar o resultado do VAR. Fica aí o nosso protesto, a gente aguarda aí que o nosso querido ministro general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que ele possa sentar na mesa com o pessoal da FIFA e fazer aí toda essa solicitação para que ele possa auditar também o VAR. Um grande abraço para o pessoal do Medo e Delírio em Brasília. Exatamente, eu particularmente, se tudo isso der errado, eu vou pra rua junto com o nosso querido general Simas. Sim, e o Benjamin. E o Benjamin também, né? Uhum. E a Paula também, a Tenente Paula. Tenente Paulo. Também nós vamos nos reunir e vamos pra rua protestar, Júnior. Mas, agora você tem coisa pra trazer pra gente, né? Tenho? Tem, acho que tem, não tem? Não sou do Correio pra ficar trazendo. Mas Não, Mas só o queria Correio falar, não né, pode, o caminhão do Correio tá travado no protesto. Tá parado em algum lugar. É. O Catar, né, ele tem alguns problemas aí, né, em relação a questões, né, de direitos humanos, né, não respeita direitos humanos, problemas também em relação à comunidade LGBT, QIA+, e todas as outras siglas que integram e tudo mais, né, mas assim, né, nada que, né, estamos falando de um país que tem algumas restrições culturais, né, eles são um pouco mais, assim, como dizer, fechados nos costumes, né, mas, né, com a saída do atual presidente, a questão vai... Não, eu tô falando do Catar, eu também estava me confundindo aqui. Emir, né, presidente? Eu estava falando aqui do Emir, o Jair Messias Bolsonaro, não. O Emir. Mas o Catar, ele tem esse tipo de situação isso estava sendo muito observado e pedido, né? As pessoas pedem, você que vai ao Catar não se manifeste em relação a isso e tal, tudo. Aí sabe o que algumas seleções vão fazer, Rafael? Principalmente capitaneado pelo Harry Kane, que é o capitão da seleção inglesa de futebol. Ele é o capitão. Então você sabe que o capitão da seleção, ele utiliza uma braçadeira, né, escrito C, né, de capitão, né? Sim. Geralmente a FIFA dá essa braçadeira pro cara utilizar lá meio padrãozinho para não evidenciar muito algum patrocinador, porque tem muito disso também, ou alguma mensagem. Mas obrigatoriamente? Não, é assim, não me consta que é obrigatório, né? Mas o Harry Kane falou, as favas, né? Vou fazer o que eu quero. E ele vai utilizar uma braçadeira com a bandeira do arco-íris. Que legal. Parabéns, Harry. Em protesto. Um adendo atualizando uma informação durante a edição do podcast. Nós comentamos agora há pouco sobre a questão das braçadeiras, só que essas braçadeiras da iniciativa One Love, elas foram proibidas pela FIFA. Então, infelizmente, os jogadores que iriam utilizar essa braçadeira de capitão com a bandeira do arco-íris não puderam se utilizar. E qualquer outro tipo de manifestação nesse sentido, inclusive uma seleção ia jogar com a palavra love no seu uniforme, foi impedida de fazê-lo. Então, trazendo uma atualização aqui, né? Enquanto a gente gravava isso não tinha saído, mas agora, então, informando, né, que foi proibido tanto o uso da braçadeira One Love, como outras formas de demonstração, né, de protesto ou etc e tal, nesse sentido. Apesar disso, tivemos demonstrações, como o time da Alemanha, por exemplo, que não aceitou quieto. E na hora de tirar a foto oficial, esse tipo até de censura com relação ao protesto que eles gostariam de fazer, eles tiraram a foto oficial com a mão na boca, como se eles tivessem sido calados, silenciados. Agora, essa nota, esse adendo feito, vamos voltar para o podcast normalmente.
Muito bem. Dua Lipa também protestou. Estavam falando que ela ia ser uma das... do abertura lá, como é que fala? Uma das artistas que ia se apresentar na abertura. Porque a abertura da Copa ninguém se importa, né? O pessoal se importa com a abertura da Olimpíada só. Da Copa ninguém se importa, mas ela ia ser uma das aberturas. Tava Porque circulando... negócio de música e esporte é Super Bowl e abertura da Olimpíada. O resto joga. Vamos jogar. Ninguém liga, exatamente. Por favor. E aí a Dua Lipa o pessoal tá falando, Dua Lipa vai. Ela virou e falou assim, não vou, até porque não irei ao Catar enquanto eles não forem um país que respeita os direitos humanos, as questões, né, não só necessariamente parte sexual, mas também de individualidade de todas as pessoas, né, até por uma questão de direito igual, de gênero, toda a parte de direitos humanos que o Catar não respeita. Exatamente, então ela falou que ela não vai nem se apresentar nada, ela não vai ao Catar enquanto o Catar não se tornar um país que respeite, né, todas as questões humanas de todas as formas. E o que, particularmente, a gente, olha, eu sendo assim, muito coração aberto, muito também, eu sou muito aberto à questão de você ter uma cultura diferente, um pensamento diferente. E eu também entendo que muita gente não tem compreensão, muita gente exala preconceitos, e não tô falando que a pessoa não seja preconceituosa. Muita gente é preconceituosa, mas por uma questão, muitas vezes, de falta pra pessoa entender um pouco sobre a compreensão de como o mundo é hoje em dia, e como as pessoas são. Então, muitas vezes não é uma maldade intrínseca da pessoa, e sim porque a pessoa tá acostumada com aquele preconceito. Não que isso tira o peso do preconceito dela, muito pelo contrário. Cabe a ela, como ser humano, aquele negócio, na minha época não era assim, mas sua época é hoje, você continua vivo. Não tem negócio de na minha época era assim ou não era assim. Se você ainda tá vivo, a sua época ainda é agora. Sim, você vive na época atual, então na sua época é a época de hoje, então você tem que aprender e evoluir. Mas existe muita questão também, apesar disso, a gente não pode, né, ficar com essas questões culturais maiores do que a liberdade, o respeito e a questão da vida de outras pessoas. Isso é totalmente inadmissível. O pessoal tava falando a questão sobre a Ludmilla, que ela era uma das pessoas que iam se apresentar num evento patrocinado lá no Catar, na questão da Copa do Mundo. E o pessoal falando, né, saiu a cartilha, obviamente saiu na internet, né, montaram na internet, não é nada oficial, mas o pessoal fez a cartilha das coisas que a Ludmilla poderia fazer ou não fazer, as músicas que ela poderia cantar ou não cantar. A partir do momento em que você precisa se preocupar com isso, se fosse eu, faria a mesma coisa que a Dua Lipa. Se eu tiver que pegar, me adequar, mudar, deixar de falar as coisas, uma coisa é você saber se conter em lugares que você precisa se conter, certo? Eu, por exemplo, não vou apresentar um jornal cantando funk, entendeu? Porque cada coisa no seu lugar. Não vou tocar não vou fazer meu programa de música, de rock no horário do jornal, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem que saber se portar dentro do ambiente que você tá. Mas a partir do momento em que você tem que mudar as suas atitudes e esconder o seu jeito de ser, de agir, de se portar, se você tá indo como cantor, como cantora, representando aquilo que você canta, você tem que deixar de cantar certas músicas por uma questão dessa. Mas pera, você não tá sendo chamado exatamente por causa da sua carreira e você vai ter que mudar parte da sua carreira pra aquela apresentação? Eu acho isso injusto, eu não aceitaria e eu não acho isso correto, nem legal, nem nada. Eu, particularmente, sou totalmente contra e fica aqui o meu protesto. As seleções, além da Inglaterra com Harry Kane, a França, a Alemanha, a Holanda, País de Gales, Bélgica, Suíça, Dinamarca, Noruega e Suécia também participaram da iniciativa e os seus capitães utilizar a braçadeira de capitão da One Love, né, que foi o movimento dado aí pelas federações europeias para protestar aí em relação à situação aí, como o Catar trata aí as questões LGBTQIA+, né? Como você estava falando aí da cartilha da Ludmilla, a gente tem algumas situações, por exemplo, aqui dentro dos estádios que a gente vai perceber que não vão acontecer, tá? Existe uma situação muito interessante no estádio, que é a câmera do beijo. Não vai rolar a famosa câmera do beijo. Não terá espaço aí nos telões dos estádios da Copa do Mundo, até pela questão aí de respeito, né? Isso é normal mesmo, inclusive nos dias de hoje? Tipo, isso não é uma coisa muito norte-americana, beisebol, essas coisas? Tem nos futebol assim também? Chegou agora o resto do mundo, né? Sempre foi meio norte-americano, mas o resto do mundo passou a aderir agora. Então isso não vai acontecer. Por exemplo, não vai ter álcool. Não. Você vai ter que pedir autorização para comprar e consumir álcool dentro de casa. O quê?
você pode tomar dentro do seu quarto de hotel. Você não pode beber em público. Ah, não, gente, tá tudo errado. Não tá pode. tudo errado, tá tudo cancelado. Não tem patrocinador cerveja na Copa do Mundo? Cerveja, mas pode ser zero, né? É a Budweiser. Gente! Mas então... Quem o álcool toma cerveja zero? Tem gente que toma. Rafael, isso Qual daí é é uma a coisa... graça? Não, pera. Não, calma, vamos com calma. Calma, vamos com calma. Tá. Até a Copa de 2014, inclusive pós-Copa, era proibido venda de bebida alcoólica nos estados brasileiros. Ah, gente. Pra Bom, evitar brigas e conflitos. Tá, concordo. Tá, entendo. Então, é uma situação normal. Nos Estados Unidos, você também tem estados que você não pode consumir álcool em público, né? Por isso que tem aquela famosa cena de filmes do cara tomando uma latinha, uma garrafa dentro de um saco de pão. Pra esconder que é bebida alcoólica. Mas, na verdade, muitos desses lugares, a questão, porque eles escondem dentro do saco de pão, não é que eles não necessariamente não podem tomar, eles não podem exibir que eles estão tomando. Muitos lugares. Então, por exemplo... Porque não pode consumir em público. Não, porque se ele fosse pego, não tem problema. Porque, você tá tomando um negócio dentro do saquinho, todo mundo sabe o que você tá fazendo. Você não tá escondendo de ninguém o que você tá Tudo fazendo. bem, mas você tá tentando burlar a regra. Porque a regra não é não beber, a regra é não ser visto. Então, mas pra não ser visto, só você não beber. É só você esconder, que nem eles escondem. Que é isso. E também é proibido entrar no país com cigarros ou bebidas. Tá? Então, pessoal, aí, algumas regrinhas catares. Tá parecendo umas festas aí que a gente vai de vez em quando, mas enfim. Não sei, viu? Tá bom, vai, vou abrir meu coração. Também tô sendo preconceituoso contra pessoas que gostam de cerveja sem álcool. Eu, particularmente, não vejo graça nenhuma, né? Se for pra tomar coisa sem álcool, eu bebo refrigerante. Eu não vejo graça. Eu, particularmente, bebo cerveja? Bebo, gosto. Entre partes, acho a cerveja uma bebida deliciosa, apetitosa, saborosa? Não acho legal de se tomar porque refresca, porque deixa bêbado, por causa das coisas. Agora, pra mim, não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Se a pessoa se sente feliz, a pessoa tem que ter a liberdade de se sentir feliz bebendo o que ela quiser, sendo o que ela quiser, etc e tal, né? Não sou eu que vou julgar, já julgando. Mas, nem bar, não tem bar no Catar? Tem, mas... Tem suco, guaraná. Gente! Bom, enfim. Já definimos neste programa. Respeite a cultura do país. Eu respeito. Essa, pelo menos, ela não é preconceituosa ou afrontosa. Eu respeito. Respeito tanto que falo que não iria. É óbvio que você não iria. Você não gosta de futebol. Fazer o quê? Passear? Não pode, não cabe. Você tem que ter um ingresso, né? Ainda Você mais pode eu, né? depois da Copa. Né? Ainda mais eu que ocupo 2 lugares, enfim. Não. Agora não, porque estão fazendo academia, Edson Júnior. Você fica vendo. Agora vai, hein? Agora vai, Júnior. Nossa, perdi 7 quilos já, sabia? Parabéns. Muito obrigado. Tudo bem que pesei em 2 balanças diferentes. Também influencia. Mas enfim, horários diferentes também. Uma eu pesei de manhã, outra eu pesei de tarde. Também influencia. Mas enfim, 7 quilos é muita coisa, né? Enfim. O que mais temos no Catar além de diferenças, Júnior? Temos... Apesar de tudo, como a maioria da população é estrangeira, outras religiões são permitidas no Catar, tá? Ele permite outras religiões além do Islã. O Catar tem como religião oficial o Islã, né? Seguido por quase 70% da população local. O sistema legal ele é todo baseado na religião com regras semelhantes ao direito civil, mas muitas normas do chamado direito islâmico são seguidas, né? Mas como tem muito estrangeiro que mora lá no país, como eu disse, 80% da população é permitido para tem outras religiões, né? Como boa parte das pessoas que vão lá trabalhar, inclusive são essas vítimas de mortes, de trabalho análogos à escravidão, etc. A maioria delas vem da Índia, tá? Então tem muito hindu, tem muito budista e tem muito cristão também, tá? Mas você tem que ter atenção às regras específicas do Islã, que é a religião oficial do país, no dia a dia e demonstrações públicas de afeto, como, atenção... Um abraço, beijo no rosto ou na boca, não são permitidos, mas isso é uma regra islâmica, isso independente daí da situação, tá? Isso ocorre para todo mundo, né? Deixa de ser uma questão só religiosa e passa a ser uma questão cultural, né? Cultural, né? É recomendado o uso de peças que cubram ombros e joelhos, tanto para homem como para mulher, nada de regata. Eu ouvi falar lá que apesar disso tudo, você não é obrigado a usar burca, né? Acho que você comentou também, né? Desde que siga essas regras, né? Isso.
Até porque, assim, como a gente vem falando, né? Muito estrangeiro, recebe muito visitante, é um polo de negócios, né? Também, então é meio que comum que as pessoas vão passear por lá também. Cara, eu não entendo. Uma coisa eu não entendo. Porque o Catar em si e outros países assim, que tem uma questão cultural totalmente diferente, são questões, são países como esse, o Catar, uma das questões dele, o forte é a questão turística, certo? Ou não? Não, é petróleo. Ah, mas ele também é um país que busca, ainda mais com a Copa do Mundo, atrair turistas. Ah, sim. Eu não entendo. Não quero destilar preconceito, eu estou assumindo minha ignorância aqui. Não entendo porque países assim buscam se abrir pra questão cultural, sabe? Fazer uma Copa do Mundo, fazer algum evento assim que você tá... Cara, porque se você não tá disposto, não entendo, repito, tô aqui aberto pra quem quiser vir aqui conversar, chamar e debater sobre o assunto, mas eu não entendo por que países assim se abrem a receber, sendo que na verdade você não precisa receber. Uma coisa é você tá lá na tua e alguém querer te visitar, aí a pessoa que tá querendo te visitar, você tá na sua, você não tá chamando, você não tá fazendo nada pra atrair gente, você tá na tua, e aí a pessoa vai querer te visitar, beleza, ela se adeque à sua cultura pra conhecer sua cultura, seu país, etc e tal. Agora, a partir do momento que você incentiva, eu acho, na minha visão, que você tem que estar aberto já que você tá chamando, você tem que estar aberto a acolher, entendeu? Então, sei lá, eu enxergo tudo isso com um olhar um pouco de estranheza, né? Tudo bem, concordo que é uma cultura diferente, entendo, mas pra mim é muito estranho. Tirando as questões de punição para comunidades LGBT, etc e tal, problemas de direitos humanos em relação principalmente aos imigrantes, da sua maioria vindos da Índia, dos hindus e tudo mais, são as regras deles, paciência, não há o que ser feito. Ninguém é obrigado a ir à Copa. Quem for à Copa, que se adeque. Não, concordo, entendo um pouco, mas eu acho que... Por exemplo, aqui eu vou pra Copa do Japão, por exemplo, vou pra Inglaterra. A Inglaterra vai receber a Copa do Mundo. Então a Inglaterra ela precisa começar a tirar a mão inglesa porque eu não vou saber dirigir na Inglaterra. Não, mas aí você tá usando uma comparação totalmente diferente. Eu tô falando Não. de coisas... por exemplo, agora eles estão abertos na questão de questões LGBTs pela Copa do Mundo. Eles já estão mais abertos com relação a isso. E pós-Copa do Mundo? Catar vai deixar de ser um país turístico? Mas ele sempre foi. Só que quem quer ir visitar ele tem que saber onde tá se metendo. Então. Eu não vou pra Coreia do Norte. Mas Coreia do Norte é um país turístico? Ué, todos os países são turísticos. Não, mas é o que eu tô falando aqui. Uma coisa é você tá lá na sua e as pessoas quererem te visitar. É uma coisa. Outra coisa é você investir na questão turística, em que você tá tentando se provar, se mostrar, se consolidar como uma potência turística. Se você Mas ninguém tá é obrigado a ir. mas se você tá querendo, cara, você tem que se abrir. Se você quer, não. Se você quer visitar o país, você tem que saber as regras do país. Não, tudo bem, eu até concordo nessa questão. Não falo que a pessoa, que o país tem que também mudar a sua cultura com relação a isso. Mas eu tô falando que ele tem que ser mais acolhedor nessa parte. Mas já evoluiu muito, já. Tudo bem, do mas... que era, né? Concordo. Mas ainda não é ideal. Enfim. É muita discussão aqui, Edson Júnior, que eu acho que pra gente acabar esse programa no Alto Astral, a gente tinha que, sei lá, falar alguma coisa alto astral pra terminar o programa Alto Astral, Júnior. Alto Astral. Alto Astral. Eu vou vou recitar uma frase musical de uma música da Florence and the Machine. Eu achei que era Xuxa. Dog Xuxa Days Are Over. Tá acabando. Tá acabando, Edson Júnior. Não sei, às vezes a gente tá gravando e já aconteceu alguma coisa. Jamais saberemos. Aquelas 72 horas intermináveis chegaram. Nunca antes na história desse país a gente teve 72 horas tão longas, né, Júnior? Tão longas. Nunca demorou tanto 72 horas. Eu pensei que a minha meia hora na esteira fosse longa. Tem duas coisas muito longas, 72 horas dos manifestantes e a meia hora que eu faço na esteira. Duas coisas que não terminam nunca. Não. E depois disso eu acho que eu vou malhar um pouco, Edson Júnior, porque hoje é, deixa eu ver que dia é hoje. Segunda, terça... Mínima ideia. Segunda, terça, quarta... Hoje é quinta. Amanhã é dia de eu ir na academia. Eu não vou todo dia na academia, eu vou 3 vezes na semana. Amanhã é dia de academia, hoje é dia de eu descansar. Então eu vou descansar, Júnior. Amanhã é dia de eu correr. Maratona ou treino? Não, treino só. Quando você vai correr maratona? Só ano que vem. Você não vai participar da São Silvestre? São Silvestre é maratona. Não é maratona? Não, nunca foi. Eu fui enganado a minha vida toda? Não, você nunca prestou atenção. Pode ser também. Tchau, gente! Abraço! Até amanhã na São Silvestre. Não, até amanhã no Rota da Catar. Rocatar. Eu ia falar Rota da Rússia de novo. Gostou, Bernardo? Não gostei.
Tudo bem. Beijão, tchau. Gente, valeu. Quem gostou, bate palma, não gostou, paciência. Valeu pela moral, obrigado. Jesus!